Olá pessoal! Nas aulas anteriores falamos um pouco então sobre os principais hidrocarbonetos, alcanos, alcenos e alcinos e sua nomenclatura. Hoje falaremos especificamente sobre os alcadienos. Os dienos ou alcadienos são hidrocarbonetos que possuem, primeiro, cadeias abertas e, segundo, duas duplas ligações presentes nesta cadeia. Então, neste exemplo abaixo, podemos notar, então, primeiro, que trata-se de um hidrocarboneto de cadeias abertas. E, segundo, que eu tenho duas ligações duplas. Então, dessa forma, este composto ele se enquadra dentro da classe dos dienos ou alcadienos. Assim, alcadienos, então, possuem cadeias carbônicas alifáticas e insaturadas. Os alcadienos podem ser classificados ainda em alcadienos acumulados, que são aqueles em que as duas ligações duplas partem de um mesmo carbono. Então, tem as duas ligações duplas entre três átomos de carbono consecutivos. Tenho ainda os alcadienos conjugados, em que eu tenho, então, novamente as duas ligações duplas, mas entre elas eu possuo uma ligação simples. Então, dessa forma, eu tenho uma alternância de ligação dupla, simples e dupla. No caso dos alcadienos isolados, eu já vou ter uma maior distância entre as duas ligações duplas. Então, geralmente, mais do que duas ligações simples, duas ou mais, na verdade, entre as ligações duplas do dieno. Quanto à nomenclatura destes compostos, a nomenclatura dos alcadienos é muito próxima, parecida da nomenclatura dos alcenos. Porém, o que eu vou utilizar agora vai ser o infixo dien. Então, os alcadienos são moléculas insaturadas. Toda molécula insaturada, eu também preciso indicar qual que é a localização desta insaturação. Então, basicamente, a nomenclatura do alcadieno será o prefixo associado à quantidade de carbonos que eu tenho na minha cadeia principal, o infixo, que será dien, e a letra O. Então, neste exemplo aqui abaixo, nessa cadeia carbônica, temos então um alcadieno e contém 4 carbonos na sua cadeia principal. Então, 4 carbonos, utiliza o prefixo but. As ligações duplas, elas partem, elas se iniciam do carbono 1 e do carbono 3, conforme eu numerei para facilitar. Então, dessa forma, o nome deste dieno será but, porque eu tenho 4 carbonos na cadeia principal, tracinho para separar 1,3, que é a posição das duas ligações duplas, tracinho dieno, que é o infixo associado aos alcadienos. No caso de alcadienos ramificados, a nomenclatura da ramificação ela vai seguir a mesma regra que a gente utiliza na nomenclatura dos demais hidrocarbonetos. Então, o exemplinho aí abaixo. Novamente, a gente tem 4 carbonos na minha cadeia principal. Porém, nesta cadeia aqui agora, eu tenho uma presença de um grupo metil. Então, dessa forma, eu tenho que indicar qual que é a posição deste grupo na minha cadeia orgânica. Então, vai ficar aí 2 tracinho metil, indicando que eu tenho um grupo metil no carbono 2. Tracinho para separar, but 1,3 dieno. Então, but vem aí porque tem 4 carbonos na cadeia principal. E o 1,3 indica para mim que há um dieno e as duas duplas ligações partem, a primeira do carbono 1 e a segunda do carbono 3. Este composto que a gente acabou de nomear agora, trata-se de um composto muito importante na indústria. O 2-metil-but 1,3 dieno, também conhecido como isopreno, ele é um polímero natural que é utilizado na fabricação do poliisopreno, que nós conhecemos popularmente como borracha. Isso ocorre a partir de uma reação de polimerização deste composto natural. Então, como funciona isso? Então, extraio este polímero
na árvore da seringueira e com este extrato, né, recolhido aí da árvore, eu consigo então, a partir de reações de polimerização, obter a borracha. É claro que atualmente também temos várias borrachas sintéticas, né? Já se utilizam outras matérias-primas também. Outro dieno importante trata-se do esqualeno. Então ele já é um dieno um pouquinho mais complexo, né? Ele tem uma cadeia um pouquinho, na verdade, muito maior, né? A gente até vê pela nomenclatura aqui. Mas ele é muito presente, né? Essa substância, no óleo de fígado de tubarão, de bacalhau e também no azeite de oliva. Então, este composto, ele é muito ingerido com o objetivo aí de, por exemplo, melhoria no sistema imunológico. Isso porque alguns estudos, né, relatam efeitos imunológicos e anticarcinogênicos associados a esta substância. Então, pessoal, as referências da aula de hoje. Por hoje isso é tudo e até a nossa próxima aula.